Então vamos lá, vamos começar. Sou o Carlos Corrêa. Esse é mais um estudo semanal da lira chinesa, os Analectos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simson Roque, de Singapura. Esse estudo é feito toda quarta-feira, às 20 horas. E essas lives, esses estudos, né, vão ficar gravados aí no nosso IGTV, e depois a gente sobe lá no YouTube, né? IGTV Lira Chinesa e no YouTube da Lira Chinesa. E a gente agradece o pessoal que vai acompanhar aí agora com a gente, o pessoal que vai acompanhar depois também, e a presença também da Carolina Wendel. Eu também quero agradecer ao Carlos Correia e fazer os nossos agradecimentos ao professor Simson Roque, né, que a gente chama carinhosamente de Mestre Sim, né, que desenvolveu com a gente esse trabalho lá de Singapura, e os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Kien Tan Lin, e os grupos de estudos do Mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que também deram todo apoio para esse nosso projeto. E agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui agora e depois nas nossas gravações. E o Carlos mais uma vez. Muito bem, então. Vamos partir para a nossa frase de hoje, então. Vamos ajeitar ela aqui. Muito bem. Temos aqui, primeiramente, a participação da Rapunzel. Passou aí de relance. Um alôzinho pra gente. Tá, vamos. Mestre, não saber errar. Seja assim. Ouvir muito, escolher o que é bom, para depois agir conforme. Observar muito e guardar na memória. Isso fica atrás apenas de saber. Ok. Antes de eu falar sobre a explicação do mestre Sim, é que deu uma cortadinha no começo, Carlos. Só vou repetir. Então, o mestre disse: não saber e improvisar. Talvez eu não seja assim. Só nesse começo que deu uma cortadinha, por isso eu repeti. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase, ele diz que a verdadeira explicação dessa frase é a seguinte: Confúcio disse: eu não vou conseguir inventar uma coisa que eu não sei. Isso significa que ele não vai inventar um conhecimento que nem ele sabe. Em compensação, aquilo que ele sabe, aquilo que ele já aprendeu, com certeza ele irá desenvolver, irá colocar em prática. Está claro? Por exemplo, há artistas que desenham coisas que existem aqui no mundo, mas há artistas desenhistas que só desenham coisas abstratas. Ou seja, eles desenham coisas que não existem no mundo. Eles ficam lá pensando e desenham coisas que não existem. Então, fazendo uma analogia desses artistas com essa frase do Confúcio, pode-se dizer que, quando Confúcio está aprendendo a respeito da cultura antiga, ele não aprende simplesmente através do seu próprio pensamento. Ele não fica inventando alguma coisa a partir do vazio. Acho que ele quis dizer que ele não fica inventando alguma coisa que já não exista nesse mundo, né, em comparação com os artistas. O mestre Sim vai explicar mais uma vez. Confúcio disse: eu me baseio simplesmente, eu não me baseio simplesmente em um pensamento vazio, que não tem nada, para depois construir o meu conhecimento. Eu não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa que observa mais, que ouve mais e vai aprender.
Ao passar por todos esses conhecimentos que eu aprendo, escolho aquilo que é correto e então coloco aquele conhecimento em prática. Eu simplesmente ouço mais, observo mais e permito que todo esse conhecimento venha para dentro de mim. Então, o meu conhecimento é um do tipo. Não é aquele tipo, não é aquele do primeiro tipo, entendeu? Essa última frase é extremamente importante. O meu conhecimento é o do segundo tipo. Isso significa que eu sou uma pessoa que observa mais, ouve mais e realiza mais. O meu conhecimento não vem simplesmente de um pensamento do vazio, de onde as coisas simplesmente aparecem, ok? Então a explicação do mestre dessa frase vai até aí. Antes de eu fazer o meu comentário, aqui tem um comentário. Cultura chinesa. Legal. Justamente ontem mesmo estava lendo essas críticas da abstração no livro de Lin Yutan, Minha Terra e Meu Povo. Legal. Estamos sincronizados. Agora, o meu comentário sobre essa frase é que a explicação dessa frase, né, no meu ponto de vista, é bem parecida com a explicação da frase que nós apresentamos na semana passada, né? Que a gente dizia que o Confúcio não era um gênio, assim. Ele era simplesmente alguém que estudava muito os ensinamentos dos homens santos do passado e observava muito o meio à sua volta, né? Ele ouvia muitas pessoas, ele aprendia com todas elas e guardava aquilo que no julgamento dele, né, era considerado correto. O conhecimento de Confúcio tem muitas semelhanças com o conhecimento científico da nossa época. Quando queremos fazer uma pesquisa científica, né, sobre um tema, nós fazemos uma revisão de literatura, né? Pesquisamos sobre tudo que já existe publicado sobre aquele tema. Então comparamos, né, esse conhecimento anterior, né, esse conhecimento do passado, esse conhecimento já publicado, com aquilo que observamos atualmente. E assim, com base nesses conhecimentos anteriores, nós geramos novos conhecimentos. Bom, em relação à última parte da frase do Confúcio, sobre esse tipo de conhecimento estar atrás apenas do saber, né? O que será que isso quer dizer, né? Então, na minha opinião, pode-se dizer que tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento do Confúcio são conhecimentos que vêm de fora para dentro, né? Você foi pesquisar na literatura, você foi, né? Você gera novo conhecimento com aquilo que você observa, que você escuta. Então, pode-se dizer que tanto conhecimento científico quanto conhecimento de Confúcio são conhecimentos que vêm de fora para dentro. Eles ficam atrás apenas do saber, ou seja, eles ficam atrás apenas daquele conhecimento que vem de dentro para fora, daquilo que você simplesmente sabe, daquilo que você naturalmente sabe. E isso não é um conhecimento que vem de fora para dentro, mas sim um saber que vem de dentro para fora. Eu vou dar um exemplo. Eu vou confessar para vocês uma história minha de infância. Quando eu era pequena, gente, eu escrevo, eu leio para vocês porque eu sei que o tempo da internet tudo é muito rápido, então se eu for falar eu acabo divagando um pouco. Então eu prefiro ler para vocês que fica um pouco mais objetivo. Né? Quando eu era pequena, uma vez, eu vi formigas no chão e as matei. E pior, matei com requintes de crueldade. Arranquei as. E depois disso, eu me senti tão mal. Eu me senti um monstro. Eu simplesmente sabia que aquilo que eu fiz era errado. Eu senti que fiz algo muito errado.
Esse foi um saber que veio de dentro de mim. Ninguém me reprimiu, eu mesma me reprimi. Eu simplesmente sabia que o que eu tinha feito era errado. Então, o conhecimento externo, né, o conhecimento que vem de fora para dentro de nós, só perde para esse tipo de saber, ou seja, só perde para o conhecimento que vem de dentro para fora. Esse conhecimento que vem de dentro para fora, né, no meu ponto de vista, é o conhecimento de quando conseguimos acessar a nossa natureza humana. O meu comentário vem até aqui. Muito bem. Vamos fazer um comentário aqui também. Comentário aqui, vou observar hoje, vamos dizer assim. Comentar aqui, não vou fazer um geralzão da frase não, tá? Não vou detalhar toda a frase assim para depois a gente não sei o quê. Vou destacar aí três coisinhas ali na frase, depois destacar um geralzão aí e assim, umas 3 coisinhas aí no meio da frase só, tá? Então vamos lá. Temos mais um comentário aqui da cultura chinesa. É como diz Mêncio sobre a justeza. A vergonha e o desgosto são os germes da justeza. Tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu só botar aqui na tela bonitinho. Dá para ver aí, né, Carol? Tá bom. Tudo, né? O de cima não está cortando nada, né? A primeira linha e a segunda dá para ver o ideograma, o pinyin e o português. A Não, terceira linha só sim, dá para sim. ver uma parte. Maravilha. Então, gente, deixa eu só fazer um testinho. Muito bem. O que eu queria destacar aqui dessa frase aí é o seguinte. A gente tem aí, ó, que eu achei assim mais para comentar hoje, né? Tem esse daqui, que não foi traduzido aqui, né? Assim, foi traduzido mais assim, de um jeito mais livre, alguma coisa assim, né? Não pegar e traduzir isso daqui mesmo. Aqui o interessante, isso daí pode ser traduzido, né? Esse daqui, né? O Kai, pode ser traduzido aí geralmente por cobrir, construir e imprimir. Então ele não constrói alguma coisa, ele não constrói desse jeito aqui, ó. Puxi, pudi, né? Ou seja, não conhecer, não conhecimento, alguma coisa assim, não saber, mas aqui, ó, esse daqui, ó, inteiro. O que me é interessante destacar aqui? Isso daqui, ó, esse aqui, que é o e o pu aqui. Então é o não e o e. Ele está relacionando duas coisas aqui, que é o so e o di. Então você conhecer, blá blá blá, sem conhecer e, enfim, querer improvisar e agir sem conhecer, alguma coisa assim, esse que é o problema aqui. O maior problema aqui seria esse daqui, ó, não problema. Principalmente esse daqui, ó, separação. Esse aqui é aquela negação da separação. Então eu volto de novo a encher a paciência nossa aí com esse negócio das negações de novo. Então aqui em cima você tem essa negação que separa. Aí aqui embaixo ele responde ó, que o o dele, né, aquele euzinho individual, né, que não é o eu coletivo, alguma coisa assim, ele usa o eu, esse daqui, ó, eu. Então é o eu individual com o u aqui. Esse aqui é aquela negação que não separa. Essa é a negaçãozinha, vamos dizer assim, vazia. Ela não está interessada aí em separar. Ela está interessada em indicar outra coisa, outro tipo de ação. Ou seja, não é aquele tipo de ação, é outro tipo de ação. Mas que não está separando, não é uma separação como esse pu aqui de cima, que é uma negação de separação.
Muito bem. Se ele não está separando, então o que ele está tentando explicar aqui? Que se ele não age sem conhecimento daquele jeito e não age daquele jeito, não conhecimento, né, conhecimento desconectado, conhecimento separado, aí aqui, ó, embaixo aí que ele vai mostrar aqui, ó, muito ouvir, aqui, ouvir muito foi traduzido aqui, ouvir muito. Então aqui, ó, eu não vou nem mexer no muito aqui, isso aqui eu não, achei que não precisava mexer hoje. Eu achei que a gente seria legal comentar isso aqui, ó, one. Então esse one aí, geralmente ele pode ser traduzido no seu sentido mais antigo, mais próximo da época do Confúcio, vamos dizer assim, né? Nas caras mais próximo, nem tanto, né? Nem tanto. Mas assim, nos sentidos mais antigos, no chinês tradicional, no mandarim tradicional, então tem o sentido de ouvir. Mas não é qualquer ouvir, é ouvir com atenção. Ouvir já tem esse sentido, né? Mas ouvir com atenção, só para reforçar. Ouvir com atenção. Não é no sentido de escuta, sabe? Assim, simplesmente você agir pelos sentidos. Porque essa frase ela pode ser interpretada muito rapidamente, muito facinho, como alguém que está falando assim, ó, eu ajo por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo e tudo mais. O meu conhecimento é reduzido àquilo que eu sinto, aos sentidos, né? Ou mais tecnicamente, como se diz, né, na filosofia e tudo mais, né? O conhecimento sintético, né? Só pelos sentidos. Não tem aí um conhecimento analítico também, né? Sentido aquele conhecimento pelo cálculo e tudo mais. Então é muito fácil da gente cair nessa armadilha de interpretar essa frase desse jeito. Então, como está o one aqui, então o one aqui é ouvir com atenção. Tem o sentido também de cheiro, de cheirar. Então, vamos lá. Outra coisa aqui que me vem também, tem o muito aqui, né? Também, eu tô aqui. Mas o mais legal aqui que eu achei de destacar é isso daqui, ó. Tá vendo? Ele já mudou aqui, ó. Porque lá na frente, ele vai dizer lá que o conhecimento dele é o segundo tipo. E esse conhecimento de segundo tipo aqui, ó, tá vendo? Ó, usou a palavra aqui de novo, conhecimento. Esse daqui talvez esteja aqui no sentido mais geral de conhecimento. Então a gente já chega aí a 3 tipos de conhecimento na mesma frase. 3 palavras que podem ser traduzidas por conhecimento. E as 3 têm cada uma um sentido diferente de conhecimento. Aquele dia ali, vamos dizer que ele tem aí, no contexto dessa frase, sentido mais geral de conhecimento. Agora, aqui embaixo, o que ele vai falar? Ó. Então, esses 3 aí, vocês estão vendo que o are está ali no meio, ele é a junção aqui, vamos dizer assim. Então, Carlos, os 2 são conhecimento. Oi. É que para mim travou essa última parte. Onde que eu parei? Você lembra? Não, só esses últimos 10 segundos. Quando você falou do conhecimento de... Ah, tá. Então, o de que eu falei lá, que é esse daqui, que ele usou lá no começo e agora está usando aqui no final de novo. Então, aqui está funcionando no contexto todo da frase, esse dia aí que está lá no começo e está aqui no final, está funcionando assim como um conceito mais geral de conhecimento, uma palavra geral assim de conhecimento. Aí os outros que não são geral, que são mais específicos, vamos dizer assim, seria então esses daqui que ele está mostrando aqui, ó. Falando que é esse daqui que é o conhecimento dele, vamos dizer assim. É essa junção aqui, porque a junção está lá em cima, mas está com a junção do do conhecimento separado. Aqui só está com are, então essa aqui é a junção. Então vocês percebem que a gente já está percebendo que conhecimento para ele é uma coisa que tem que ter base na relação. Então qual a relação aí? A gente já viu aqui um aspecto dessa relação, que é o one aqui, ó, de ouvir com atenção. E aqui, ó, embaixo, então você tem aqui, então, o Jian, esse primeiro conhecimento aqui, esse aqui tem a ver com, pode ser traduzido aí geralmente por ver, geralmente, hoje em dia é muito por ver, né? Mas assim, tem sentido também de encontrar, né, no sentido de conhecer, assim, no sentido de conhecer, também no sentido só que de encontrar. Outra coisa também que
que também pode ser entendido gen aí por ver ou ser visto. Ver ou ser visto, ele pode significar tanto você está vendo alguma coisa, quanto você está sendo visto por alguma coisa. Então ele tem o sentido de vai e vem, de ser visto e de ver e de ser visto. Então a gente já percebe aqui, vamos dizer assim, o fundo da relação ali. Aí outra coisa aqui seria esse chi aqui que a gente já mexeu antes lá, que ele também tem aquele sentido de você ouvir aquilo que foi dito e assimilar aquilo que foi dito vamos dizer assim, anteriormente, né? Vamos dizer assim, que tem o sentido de lembrar ali, que o pessoal, né, traduziu ali por memória, mas tem o sentido de um signo sonoro, da forma, da compreensão daquilo que foi falado. Pode ser escrito ou pode ser falado também. Por que pode ser escrito, pode ser falado, né? Porque temos aqui a boquinha, tá vendo? Temos aqui a boquinha e tudo mais. Então, esses dois aqui, ó, tá vendo? Esses dois aqui são os dois, né, junto com R no meio aí. Então, o gen e o she, dois tipos de conhecimento, aquele conhecimento de encontro e o outro conhecimento vamos dizer assim, de ver e ser visto, no sentido de encontrar, né? Desculpa, esse daqui no sentido de encontrar, ver, ser visto, e esse aqui no sentido de ouvir o significado do que foi escrito, do que foi falado, alguma coisa assim. Eu acho que é basicamente isso que eu queria observar mais hoje, assim, só para vocês terem uma ideia aí do porquê que está sendo falado aqui no começo, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então quer dizer que o conhecimento que ele não está defendendo é esse conhecimento, vamos dizer assim, produzido com base naquilo que não muda, naquilo que é isolado, sabe? Então, é como se ele estivesse falando ali em cima, né? Imagino eu, vamos dizer assim. Como se ele estivesse falando ali em cima, olha, o que a gente chama, agora eu vou falar com as palavras de hoje em dia, que a gente usa mais ou menos aqui no Brasilzão. O que a gente chama de técnica e ciência, ou de um jeito mais bonito, ciência e tecnologia, esse é um conhecimento que a gente produz. É como se ele estivesse falando isso no começo da frase ali. Isso daí é legal, mas não é só isso. Qual que seria a outra parada aí? O que a gente poderia chamar hoje em dia de moralidade, ou eticidade, moral ou ética, alguma coisa assim. Mas além disso daí ainda, além do conhecimento da ciência e da tecnologia, da moralidade, não pode estar um separado do outro, a gente precisa fazer um uso proveitoso, geral, para a sociedade, de tudo que a gente produz, conhecimento que a gente produz precisa servir de uma maneira proveitosa para a sociedade. Mais do que isso, esse aspecto está ali também, penso que está ali. Outro aspecto seria, assim, conceitual agora, vamos dizer assim, conceitual. No primeiro momento é aquele conhecimento, então, que eu falei com base naquilo que é isolado, naquilo que não muda. E o segundo conhecimento que ele está, vamos dizer assim, advogando, defendendo ali, é o conhecimento com base no que vem chamando, vamos dizer assim, no que a gente vem chamando de relação, naquilo que é relação. Então, se tem um conhecimento, como diz a linguagem filosófica, vamos dizer assim, né? No primeiro você tem ali o conhecimento atômico, e no segundo você tem um conhecimento ali relacional, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que Confúcio esteja aí falando assim, ó, o segundo ali eu acho mais legalzinho, vamos dizer assim, porque o segundo garante o primeiro. O primeiro não garante o segundo. Sabe? A probabilidade talvez é essa, a possibilidade talvez seja essa. E a resposta para essa pergunta, para a gente saber se seja isso ou não, é só olhar para ver o que está acontecendo no mundo aí, num mundo assim super baseado nesse conhecimento estritamente só da técnica e da ciência, né? Ciência e tecnologia, né? A ciência e a tecnologia entendida com essa base aí daquilo que não muda, daquilo que é autossuficiente, daquilo que é estático, né? Aquilo que a gente se pensa como um sujeito que pode dominar a natureza e fazer do mundo aquilo que a gente quer e blá, 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 blá. Então, mais ou menos isso daí. Agora, falando assim, de um jeito
conceitual, assim, um jeito mais complicadinho, vamos dizer assim, né? O pessoal aí que curte, estuda chinês, tradicional e tudo mais. Então, vamos dizer assim que você tem 3 tipos de conhecimento ali. Aquele mais geralzão, Ji. 2, o Tian. E o terceiro, o Xi. Aqui o que eu falei ali, né? Daí, na primeira frase, então, você tem o Pu, Ji. Eu falei Xi, né? Não é Ji. O primeiro de frase, então, você tem Pu, Ji. Aquele conhecimento ali que ele está questionando, vamos dizer assim. Ele Pu, Ji, ele sem aquilo ali, separação, Pum. E o segundo que ele está advogando ali embaixo seria Jian, Or, Xi. Então, o olhar e ser visto e o ver e ouvir aquilo que foi escrito, que foi falado. Diferente do conhecimento separado, aquele conhecimento produzido de maneira isolada, estática e tudo mais. Ou seja, a consequência daquele conhecimento é tipo afirmações assim categóricas, né? É isso, não é aquilo, é isso, não é aquilo, tudo mais. Isso não acaba não tendo, vamos dizer assim, a flexibilidade da mudança daquele conhecimento. Então, no conhecimento de baixo, você tem isso daí. Aquilo que foi produzido, que foi de conhecimento que a gente sabe, com base naquele de baixo ali da relação, você sabe que aquilo ali pode ser mudado, que aquilo ali tem um tempo de validade. Vai vencer o negócio, pode vencer aquilo que a gente sabe até agora, pode vencer. A gente pode partir para um negócio mais legalzinho, ou a gente pode, sei lá, começar tudo de novo, não sei. Então, acho que basicamente é isso que eu queria falar da frase, para não explicar muito e não complicar muito o assunto aí, né? Não sei se eu abordei de um jeito mais, vamos dizer assim, bem explicativo. Mas se a gente for ir fuçando mais, o negócio vai ficando cada vez mais complexo aí, né? Então, por enquanto é isso. Acho que só mais uma coisa também. Questão da tradução, hoje eu não vou fazer nenhuma crítica à tradução, não. Crítica dá para fazer várias aí. Mas hoje deixa quieto. Se não tiver nenhuma questão nem nada, aí a gente, bom, fica por aqui, né? Por hoje. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, gente, então. Até semana que vem. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carolina. Até mais. Até.